Além disso, a telemedicina nesse modelo 100% online, ela é muito interessante para médicos que tiveram alguma, vamos dizer assim, algum problema, né, de saúde, por exemplo, vamos dizer que estejam momentaneamente incapacitados para fazer o deslocamento, por exemplo, até um consultório ou para um atendimento presencial, né? Então, vamos imaginar que o colega, né, fraturou, né, a perna, né? E aí fica difícil a locomoção. Ele precisa de uns dias de repouso porque passou por um procedimento. Então, pode estar utilizando a telemedicina justamente para dar continuidade aí aos seus atendimentos, manter a sua renda, ou atendendo, né, por exemplo, para uma empresa, ou até mesmo atendendo os seus pacientes de consultório e mantendo ali o seu fluxo, tá? Então, a telemedicina dá essa oportunidade também para quem precisa, né, de certa forma, ou momentaneamente, ou até permanentemente, ficar afastado do atendimento presencial. E isso daí, durante o período que a gente viveu, 2020, 2021, né, não falo o que é, né, porque às vezes derruba aqui o nosso vídeo, né, mas todo mundo sabe o que a gente viveu em 2020 e 2021. Muitos colegas médicos tinham condições de saúde e não poderiam estar à frente de um atendimento presencial, né, porque tinha um risco aumentado. Então, a telemedicina veio muito bem, ajudou muitos colegas médicos a trabalhar e a fazer as suas atividades, tá? Até outra questão que essa me toca muito, né? Particularmente eu estou movido aí a fazer a telemedicina por isso, que é ficar mais tempo com a minha família, tá? Então, os médicos que querem ter mais tempo com seus filhos, família, a telemedicina é bem interessante, tá? Eu vou contar aqui um pouco da minha rotina, que é assim, ó, eu tendo em casa algumas horas do dia, né? Casa num horário que as minhas filhas não estão em casa e tem um pequeno horário que elas já estão em casa, né? Então, elas chegam, né, aqui eu tenho espaço reservado, e aí quando eu tenho um intervalo entre as consultas, eu abro a porta e já estou ali com elas, né? Aí a gente já tem aquele momento mais de família que é muito bom. E dou continuidade, às vezes, ao meu trabalho, se eu tenho outros atendimentos. Mas, assim, eu não preciso ficar no trânsito, não tenho, né, que ficar, né, naquele deslocamento que algumas situações, né, de colegas que moram em cidades grandes têm, né, de ficar uma hora e meia no trânsito para chegar até em casa e poder estar com a sua família, né? Então, é uma grande vantagem também, do meu ponto de vista. Eu cheguei, a uma época, a trabalhar em outras cidades, né? Eu tinha consultório em outra cidade também, né? Então, aí eu ficava o dia inteiro fora de casa, né? Deslocamentos, riscos, né? De estrada e tudo mais. Então, é uma condição, né, que a telemedicina traz muito benéfica, né, para nós que temos essa questão assim de, eu quero ficar mais próximo, né, da família, né? Então, né, quem quer ficar mais próximo ainda, né? Eu sou um médico que vim para o interior, né? Quando me formei, eu queria trabalhar no interior, então é uma coisa que eu sempre tive, assim, né? Vontade de ficar perto da família. Naquele tempo não tinha telemedicina, né? A vantagem era ir para o interior para poder ficar perto da família e não pegar trânsito, né? Hoje tem a telemedicina que pode te ajudar a ir nas cidades maiores, né? Você pode economizar tempo. Outro dia até um aluno do curso comentou que quando tomado o tempo que ele se deslocava, né, para fazer plantão e voltar para casa, dava 10 horas por semana só de deslocamento. Veja, 10 horas por semana é bastante tempo, né? Então, às vezes a gente faz as coisas, é levado a fazer as coisas e nem percebe, né? Vai dar um plantão e tal, aí fala, a hora do plantão paga tanto, e às vezes o colega não coloca na ponta do lápis o tempo do deslocamento e o tempo que ele vai, o tempo não, e o valor que ele vai gastar no deslocamento. E até esse colega falou, olha, então, numa semana, né, de 5 dias úteis, ele gastava um dia útil, praticamente, de plantão, né? Vamos dizer que o plantão é 12 horas, ele gastava 10 horas somente em deslocamento, né? Então, de cada 5 plantões que ele dava, ele tinha um plantão, praticamente, que era de deslocamento e custos desse tipo, tá? Outro tipo de situação que muitos médicos podem também utilizar a telemedicina, e, como eu falei, alguns dos meus alunos já usam, são médicos que já têm uma ampla experiência e estão reduzindo aí a sua carga de trabalho, se aposentaram e querem continuar atendendo e fazendo, né, o seu trabalho,
podendo ajudar pessoas, se mantendo, né, feliz com a atividade médica. Então, a telemedicina também traz essa oportunidade, tá? Bom, falando aqui um pouquinho, né, sobre algumas perguntas que deixaram dar continuidade aqui, né? Então, como eu falei, né, o colega perguntou sobre questão questão de gestão de clínica, CRM de pacientes, né? Então, assim, ó, o foco aqui é mais a questão da telemedicina em si, né? Eu sei que esse assunto, né, CRM é bem interessante, porque muita gente, quando fala em CRM, pensa assim que é conceito de medicina, né? Mas quando a gente está falando de CRM, aqui no caso que o colega perguntou, ele está falando de uma sigla que é Customer Relationship Management, tá? Então, é a gestão de relacionamento com o cliente. Existem várias empresas que têm isso dentro do seu sistema de prontuário eletrônico, tá? Ele até citou alguns, tá? Mas por questão de compliance, né, colega, eu não vou citar nenhum aqui em aberto aqui, né? Se quiser saber qual que eu uso no meu dia a dia, por favor, entre em contato no meu direct lá no Instagram, eu vou te falar mais sobre isso, tá? Mas aqui, né, fazendo essa brincadeira aqui de CRM, no caso, o colega não está falando do Conselho Regional de Medicina, né? O CRM dos pacientes é isso aí, é a gestão de relacionamento com o cliente, tá? Então, a gente tem que pensar nisso hoje em dia também, tá? A telemedicina acaba dando espaço para a gente falar um pouco sobre essas questões também, né? Porque o curso, por exemplo, que eu tenho, o curso de formação de telemedicina na prática, ele acaba indo, né, um pouco além, né, de só falar de telemedicina, porque telemedicina é medicina. Então, ali a gente trabalha questões relacionadas à questão da legislação, da telemedicina, né, e faz alguns apontamentos relacionados ao que você faz na medicina presencial. É a mesma coisa na telemedicina. Então, os mesmos ditames éticos, as mesmas regras, as mesmas resoluções, vale tudo igual, tá? Então, você tem que seguir as mesmas coisas. E quando a gente fala também da prestação de serviços médicos, vai acabar entrando aí no que o colega comentou, né, sobre essa gestão, né, de relacionamento com o cliente. Hoje, né, os autores aí da área de medicina, muitos artigos, né, às vezes o pessoal fala que, né, não é mais paciente, a gente tem cliente, né, então tem que olhar dessa maneira diferenciada, tá? Então, o Gustavo, ok, né? Ele falou aqui que ele busca essas opções e tá ok. Aguardo a tua mensagem lá, tá bom? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Que eu estou falando aqui que você estava se referindo e eu acho interessante, né? A gente abrir um pouco o horizonte, falar um pouco sobre isso, tá? Eu até vou te depois passar um link também de um colega médico que trabalha um pouco com essas questões relacionadas. Trabalha um pouco não, né? Ele faz esse trabalho aí de gestão muito bem, tá? E com a mesma coisa sobre as empresas de plantão, tá? Existem várias empresas, tá? Mesma coisa, questão de compliance, não vou falar aqui, né, online aqui, mas para os alunos do curso de formação telemedicina na prática, a gente tem lá uma rede de alunos, né, porque são hoje 220 e poucos alunos que já estão conosco, e lá dentro, né, quando um aluno recebe alguma coisa, ou eu recebo alguma coisa de empresas, a gente troca lá. Claro que temos alunos que têm interesse em utilizar somente a telemedicina no seu consultório particular, como uma ferramenta, como um serviço extra, como um plus, né, no seu atendimento, que, afinal de contas, o que você faz de diferente que os seus colegas da sua especialidade ou da sua cidade fazem, né? Afinal de contas, a gente está numa prestação de serviço, tá? Então, sempre falo, medicina não é uma questão mercantilista, não é isso. Mas, de qualquer maneira, você presta serviço e você tem outros, né, colegas também prestando serviço. E o que é o seu diferencial? Tá? A telemedicina pode ser um diferencial que você pode estar oferecendo para os seus pacientes. Tá? E como a telemedicina tem esse apelo da questão tecnológica também, aos olhos do público, dos pacientes também, denota que você realmente é um médico que está procurando estar atualizado, utilizando as melhores ferramentas para o atendimento do seu paciente. Tá? Então, mesmo que aquele paciente efetivamente, naquele momento daquela consulta, não vai utilizar a telemedicina, mas ele sabendo que você tem essa possibilidade, já faz um diferencial em relação aos outros colegas da sua cidade, por exemplo. Tá? Então, um exemplo bem prático. Tá?
Então, a telemedicina tem que ser encarada como isso, uma ferramenta, um plus aí a mais do seu atendimento médico.